Tem alguma coisa que me acompanha desde que eu sou muito pequeno, que é o que os outros costumam chamar de criatividade, que é de inventividade, que é eu muito pequeno criando. Acho que toda criança faz isso, mas eu me lembro claramente que eu fazia com muita frequência. Eu tenho duas filhas, uma faz mais e outra faz menos. Eu acho que eu estou mais alinhado com essas crianças que faz mais. Essa capacidade, essa vontade de ficar sempre inventando uma realidade paralela àquela que a gente vive de fato, né? Aquela realidade palpável. Então eu me lembro que, muito pequeno, eu ficava criando personagens e nomes diferentes para cada dia da semana. Então na segunda-feira eu era um personagem, na terça eu era outro, pedia para os meus amigos me chamarem daquilo, adorava emular aquilo que eu via na televisão, brincar de personagens que eu conhecia, ou então criar personagens, e nessa onda eu me lembro de muito jovem começar a desenhar isso, escrever, e junto com um amigo meu chamado João Caetano, a gente criava tipo um fanzine meio infantil, assim, sabe? Que falava, inventava histórias e que tinha passatempos também dentro do fanzine. A gente vendia, e numa época que a gente não tinha dinheiro para imprimir tantos fanzines, a gente tipo alugava, sei lá, por 10 centavos. Você passava um dia com o fanzine e depois dava para devolver pra gente, a gente alugava de novo para outras pessoas poderem brincar e tal. Então, assim, a brincadeira, a fantasia, ela me acompanha desde muito tempo. Eu me lembro muito pequenininho na creche, assim, antes da escola propriamente dita, mas na creche, no espaço que a minha mãe me deixava para ela poder trabalhar, a gente já criava personagens e tal, e isso é muito forte na minha cabeça e me acompanhou até hoje. Porque se tem uma coisa que eu não quero perder, é essa capacidade infantil de criar mundos e universos paralelos. Eu brinco o tempo todo, né, Patrícia? Tá de sacanagem comigo, né? O tempo todo eu tô brincando com ela. Tudo pra mim é brincadeira. E a vida com brincadeira, ela se torna muito mais fácil, inclusive pro pai. O que acontece muitas vezes? A gente tá caminhando na calçada, minha filha tá cansada. No momento que eu digo... não tá cansada, né? Ela tá entediada de saber que ela vai andar ainda um tempão e que não tem nada divertido nesse processo. No momento que eu digo pra ela, vamos ver quem chega primeiro, ou vamos ver quem consegue não pisar no risco, ou vamos ver quem pula mais pra frente, ela dispara. É super fácil caminhar com uma criança que está achando aquilo divertido. A vida do pai, ela facilita os processos do dia a dia, aqueles processos que muitos pais acham enfadonhos, acham cansativos. Esses processos, se gamificados, melhoram muito a vida da criança e do pai. Porque primeiro você cria uma conexão, né? Você está ali numa espécie de brincadeira inclusiva, você está prestando atenção no que ele está fazendo. Para você ser o juiz da brincadeira, você precisa estar prestando atenção, ou seja, você está dando mérito, né? Está dando uma moeda social de prestar atenção, de dar mérito para o seu filho. E quando você gamifica, seja lavar a louça, limpar o chão, arrumar a cama, andar na calçada, fazer o tema, desenhos, quando você gamifica esses processos que são meio chatos da vida, a criança faz com muito mais vontade, muito mais rapidez e muito mais alegria, realização. Então, tem um entendimento de gênero, né, que é muito moderno e, assim, vanguardista. A gente está discutindo, quando a gente discute hoje gênero, seja ele na brincadeira, ou nos salários, ou nas sociais, a gente está discutindo algo muito recente, uma noção muito recente, que eu acho que vai evoluir muito. Todas as discussões de gênero que eu tenho com a minha esposa, que é a especialista da casa sobre isso, mostram que existe tanta diferença entre homens e mulheres. O que existe é uma criação de homens diferente da criação das mulheres. Desde pequenininho, os meninos são incentivados a jogar bola e a brincar de lutinha, e as meninas a brincar de boneca. Consequentemente, elas ficam mais, sei lá, com brincadeiras mais calmas quando viram mães, e os meninos com brincadeiras mais agressivas quando viram pais. Me parece que talvez a polêmica do post esteja relacionado àquelas questões que, inclusive, médicos não recomendam, que você joga uma criança para cima e depois pegue ela, porque, sei lá, pode
dá uma deslocada, tem criança que tipo, super se machuca, e eu entendo as mães que ficam preocupadas porque, enfim, realmente, o homem, ele gosta de boneco, ele pega um bebê, vou jogar pra cima e tal. Eu entendo a mãe que tem medo. Tem um post que a minha esposa fez uma vez dizendo assim, eu gosto de brincar, eu odeio brincar, brincar não é a minha, eu gosto de conversar, eu ajudo a estudar, eu passeio, mas eu não gosto de brincar. E tipo assim, foi um fardo que ela tirou das costas, porque eu sou o brincalhão da casa, tudo pra mim é brincadeira, a gente super brinca o tempo todo, a gente, assim, no momento, as brincadeiras favoritas das meninas é reinado, são todas brincadeiras que a gente inventou, tipo reinado, que eu sou o rei da cama, e elas tentam entrar no meu reinado e eu, tipo, expulso elas da cama, elas ficam o tempo todo caindo da cama, ou me empurrando da cama pra eu cair e elas dominarem o meu reinado. Tem uma brincadeira que eu levanto a Aurora pra cima, a gente passeia pelo espaço, ela fica me perguntando o que é aquilo, o que é aquilo, e eu dizendo, aquilo é Saturno, aquilo é um buraco negro e tal. Então, assim, as duas brincadeiras preferidas das meninas nesse momento são brincadeiras que têm algum tipo de contato físico perigoso. E a minha esposa realmente aqui em casa, ela diz, ela assume, ela não gosta de brincar, é um negócio que é uma pressão que eu não quero ter. E acho maravilhoso uma mulher que diz assim, eu não gosto, e se livra disso. Uma mulher que diz, eu gosto, eu também quero, e beleza, se coloca nessa posição. Piangers consegue brincar Sim. se precisar? Sim, o tempo todo, porque as brincadeiras mais tranquilas, elas têm um momento do dia, né? Que é aquele momento pra gente dar uma tranquilizada. O que eu combino com elas? Tipo, depois do banho, sabe? Ou antes um pouquinho da janta, ou até depois da janta. A gente brinca de quebra-cabeça, dominó, a gente faz os nossos próprios jogos de tabuleiro. Então, essa é uma bronca que eu tenho. Pais que pegam só o filé mignon da criação dos filhos, né? Ele não pega a treta, ele não pega os momentos mais difíceis, ele não vai no pediatra, não vai na escolinha, não sabe o nome, sei lá, da professora e das coleguinhas, e aí ele só pega o filho de vez em quando, sei lá, brinca com o filho e trocar roupa e tudo mais. Que eu acho que é ruim, né, pra mãe, é um pouco ruim pra criança também, porque ela fica dividindo as tarefas de uma forma super equivocada, e é ruim pro pai também, porque os momentos mais difíceis são aqueles que te ensinam a ser melhor, a se superar, a ser mais paciente, atencioso, né, e te dão muito mais alegria na hora da parte gostosa, da parte boa da criação dos filhos. Nos seus relacionamentos com os pais, você percebe? O que eu acho, assim, que a gente tem que... Eu não tenho um caminho para esse lado da participação coletiva, né? De acompanhar as tretas e aí ter esse paraíso que é os momentos bons, né? Porque quando você passa pelos momentos ruins, os momentos bons ficam maravilhosos, né? Mas eu sempre repito que quem me ensinou a ser pai foi a minha esposa e as minhas filhas, me cobrando, me falando, pai, isso, pai, aquilo, você não tá, né, mandando bem. Então eu tô o tempo todo me esforçando para melhorar. Então eu me lembro quando eu era um pai novo, minha primeira filha, tipo assim, a minha filha com 3 anos, 2 anos, o que eu fazia quando eu tava sozinho com a minha filha? Sozinho eu e a minha filha. Eu não sabia o que fazer, eu ia pro shopping, saca? Porque eu penso, cara, no shopping eu tô protegido de todos os furacões e intempéries climáticas, e lá tem lojas, e lá tem livros, né, e livrarias, e lojas de brinquedo, e tem, sei lá, uns brinquedos botar lá no carrossel. Então, beleza, eu mais ou menos consigo passar 6 horas do meu dia junto com a minha filha de 3 anos, de 2 anos, num shopping, porque eu tenho ferramentas lá. E com o tempo, vendo que essas 6 horas, 8 horas, que um dia inteiro com seu filho, ele pode ser cadenciado. Em vez de você ir para um shopping, que é
o passeio mais básico dessa relação, você pode ficar em casa, você pode passear de bicicleta, tanto faz, mas assim, vamos falar do maior desafio. Tá chovendo lá fora, você tem um domingo, um sábado inteiro, ou um sábado e um domingo inteiro, só você e seus filhos. Ferramentas em casa, depois de um tempo que eu aprendi isso, ferramentas para gamificar as obrigações, os deveres da casa, então gamificar, lavar louça e arrumar o quarto, e aí ler um livro, aí brincar de alguma brincadeira que seja mais, né, mais enérgica, né? Seja uma corrida, ou fazer no corredor aqueles fios colados que você trouxe, ou mesmo cama, né, como eu te falei do reinado e tudo mais, brincadeiras mais físicas, mais enérgicas, mesclando com brincadeiras mais calmas, com pintura, desenho, tabuleiro, dominó, que são todas brincadeiras que o pai de primeira viagem ele não sabe muito o que fazer. O pai de primeira viagem ele faz isso, ou ele pega só o filé mignon, tipo, vou pegar o meu filho e levar só nos lugares que eu domino, tipo shopping, tipo, sei lá, né, um local que ele fica seguro, ou então não participar, não aguentar, ficar perdido e desesperado e pedir ajuda pra mãe quando tem que ficar com os filhos num sábado, num domingo. Com o tempo e com o site Tempo Junto, a gente aprende a associar essa ação duradoura. Com o passar dos anos, né? Com o passar dos meses. Porque quando o bebê está na barriga, a mulher tem uma ligação fisiológica, o homem não, né? Se sente meio distante. Nasce o bebê, aquela coisa esquisita nos primeiros meses. Então é também desafiador para o homem participar daquilo e achar que tudo aquilo é natural, porque o homem não foi treinado para aquilo, então ele fica meio distante. E com o passar dos meses e até dos anos, foi descobrindo várias formas de conexão e tudo mais. Eu não gosto muito desse discurso, eu acho que a gente tem que se esforçar para estar durante a gravidez, para estar quebrando todas essas barreiras de não educação, né, de não criação, quebrando essas barreiras, se aproximando durante a gestação, se aproximando durante os primeiros meses, porque isso vai criar uma série de vantagens no relacionamento com o bebê, mas quando essa evolução está acontecendo, eu me lembro de perceber, primeiro, me senti muito mal quando eu ia no shopping com a minha filha, porque eu não gosto de shopping. E quando eu ia no shopping justamente para me proteger e para me garantir, por passar muito tempo com ela, né? Eu ir para o shopping, eu me sentia um derrotado, um pai ruim. Shopping e encontrar outros pais lá nos mesmos brinquedos e pensava, cara, a gente é tipo muito palha, a gente é muito fraco de não conseguir criar ferramentas e ambientes que a gente seja autônomo, sabe? A gente tem que vir aqui no shopping, é muito triste. A gente tem que pagar dinheiro para que outras coisas cuidem dos nossos filhos. Eu acho frustrante isso. Acho que é maravilhoso quando você consegue criar o ambiente em casa de forma barata, autônoma, para esse momento de proximidade com seu filho. Então, eu acho que tem esses dois momentos. Um momento que foi muito impactante, eu vendo outros pais lá e dizendo, caraca, a gente é horrível, velho. Nada a ver, a gente vir, porque a gente não consegue. Né? Seu filho bebê ri, você cria uma brincadeira de esconder e aparecer, ou de levantar ela no ar e, né, dar um friozinho na barriga dela e ela dá risada, ela dá gargalhada, aquilo é tipo assim, deslumbrante pro pai. Eu acho que sim, porque pode chamar de qualquer coisa, síndrome de Peter Pan, tanto faz. Mas eu gosto muito, eu botei na abertura do Papai é Pop 2, na abertura do livro, eu botei essa frase que eu adoro, do Kurt Vonnegut, que é: eu nunca parei de me deslumbrar com a vida como uma criança de 8 anos de idade indo para a escola numa manhã de primavera. Quer dizer, a criança de 8 anos, 7 anos, 6 anos, ela está olhando para o mundo deslumbrada.
com as cores, com a força da natureza e, mais do que isso, com a capacidade inventiva e criativa que uma criança tem de fazer conexões com a vida real e com a fantasia, ou de ressignificar as coisas, de dar nome para as coisas que ela não sabe quais são, porque uma criança basicamente é um grande cientista que ainda não criou atalhos neurais, não criou formas de simplificar o pensamento, então tudo é complexo e interessante e as explicações infantis muitas vezes nos dão um novo significado para as coisas que a gente já toma como padrão. Isso se desdobra para a vida profissional também. Tem alguns estudos que mostram que quando você está olhando para o seu funcionário e valorizando o que ele está fazendo, o seu funcionário se sente compelido ou pelo menos valorizado a fazer aquilo com mais afinco, com mais dedicação. Então, o tempo todo eu noto que a brincadeira, que a capacidade de colocar jogo na sua vida, né, ela te deixa mais feliz, realizado e facilita a sua vida. Então, a gente não entende por que depois de adulto a gente perde completamente a criatividade. Eu acho que a melhor coisa que no ambiente empresarial, corporativo, foi a inovação das startups, que são empresas muito jovens e muito focadas em aproveitar justamente essa inventividade, essa criatividade, essa nova solução para um problema antigo, e elas terem sido tão bem-sucedidas. A inovação, ela passa pela capacidade que você tem de ressignificar coisas, que é uma característica infantil. Então, desde muito cedo, eu me envolvi com tecnologia. Na faculdade de jornalismo, desde muito cedo, me envolvi com internet e com empresas que estavam tentando redesenhar o jornalismo. E nos últimos 10 anos, trabalho com startups. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu para o meio corporativo, esse sucesso de startups, que são empresas mais infantis, mais brincalhonas, empresas que lidam com o business, com a grana, com os projetos empresariais, os projetos corporativos, de uma forma mais brincalhona, ou seja, que transforma. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, startups falam muito em prototipagem. Prototipagem nada mais é que você pegar uns papelão e construir um robô, cara, que é algo que as crianças adoram fazer e que você aplicar isso por dia a dia de uma empresa, de um escritório, vai tornar as pessoas mais criativas, vai tirar as pessoas desse conforto de pensar o óbvio, né? Você pergunta para um adulto o que ele é, ele vai dizer, eu sou engenheiro, ele vai se resumir a profissão. Você pergunta para uma criança, ela vai dizer, sou o Batman, sou o Homem de Ferro, sou um dinossauro, ela vai estar o tempo todo criando. E hoje em dia a gente, graças a essa chegada das startups, a gente vê chefes loucos por inovação e por criatividade, por equipes criativas e não entendendo porque a gente, depois de ouvir tanto não de professor, tanto não de pai e mãe, tanto não do próprio chefe, não é criativo, não consegue pensar fora da caixa. É porque a gente, desde muito pequeno, é treinado para não ficar quieto, não conversa com a pessoa, né? Tipo, ouve muito não mexe aí, não sobe aí que você vai se machucar. A gente não incentiva as crianças a continuarem criativas, a continuarem inventivas, a continuarem montando robôs. E agora, de uma hora para outra, todos os chefes querem esses funcionários que são os montadores de robôs, que conseguem ver soluções novas em situações complicadas, em situação de crise e tudo mais. Então, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para o ambiente. Eu, como sempre fui ligado a isso, acabo palestrando e falando sobre esse assunto, e acho que sim, influenciando pessoas a trazerem mais brincadeira para o ambiente de trabalho. Eu acredito que o bom humor, que é a brincadeira, melhor não aceita a resposta óbvia quando a gente está lidando com o humor, né? E a gente sempre quer uma coisa diferente. Enquanto isso, na empresa, sempre que alguém pergunta como é que a gente vai resolver esse problema, a gente sempre responde da forma mais óbvia, mais fraca possível, né? Como é que a gente vai vender mais? Atendendo com qualidade, criando produtos com maior eficiência, né? A gente tem um monte de tagline, de sloganzinhos, né, padrão, que são sempre os mesmos, e que, enfim, não contribuem com o business, com o negócio. Então, acho que quanto mais a gente puder pensar como uma criança, mais a gente vai estar contribuindo pro crescimento da nossa empresa, da nossa marca, da nossa profissão e também da nossa realização pessoal.
brincar estar lá de verdade. Porque quando você brinca, você tem que prestar atenção na brincadeira, certo? E eu acho que o maior problema moderno é a gente não estar nos lugares que a gente está. A gente está no trabalho pensando na família pensando no trabalho, a gente está com os amigos pensando na família pensando nos amigos, a gente está sempre em outro lugar. E quando você está brincando, você está lá de verdade, porque a brincadeira, ela cria uma série de regras, né? A brincadeira tem uma série de códigos. Você tem que estar lá prestando atenção, vendo o número do dado, né? Ou então vendo se as pessoas estão fazendo aquilo que a brincadeira propõe. Então acho que brincar nos ajuda a nos colocar onde a gente está de verdade, no lugar que a gente está prestando atenção e não viajando no celular ou em outros lugares, como hoje em dia a gente fica tanto tempo no nosso dia.